Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus os abençoe. Para a convocação a este culto, convido os irmãos para a leitura do Salmo 42. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar em lamento sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero convidar a amada congregação que se coloque em pé. Vamos louvar a Deus com o Salmo 42. Como a corça suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele está.
hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração indarei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. Amém. Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Oremos buscando a presença do nosso Deus e oferecendo a Ele este culto. Oremos. Pai Santo e Eterno, Deus gracioso, de infinita bondade, Deus de muitas misericórdias, Deus justo, Deus soberano, Deus santo, Deus bondoso, Deus criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós viemos nesta santa comunhão para cultuá-lo neste dia, Deus, nesta manhã, porque o Senhor é o único Deus que deve receber adoração. O Senhor será homenageado aqui, Deus. Teus grandes feitos serão professos, falados, meditados, pregados. E nós, Deus, enquanto povo Teu, igreja Tua, nós pretendemos lhe render louvores e adoração. Pretendemos, Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e lhe pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados. E reconhecemos o Senhor como o único Deus, o Deus vivo, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra, o único que tem poder para perdoar pecados. Por isso, Deus, apelamos para as Tuas muitas misericórdias e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Pedimos, Deus, rogamos a Ti, que Teu Santo Espírito, Deus, venha nos iluminar, que o Senhor venha nos dirigir, ó Deus, nos ensinar, supervisionar, ó Deus, para que este culto seja totalmente do Teu agrado. Se houver alguém ainda que está vindo, traga em segurança, Deus, e que possamos juntos glorificar e louvar Teu santo nome. Também lhe pedimos, Deus, a bênção da instrução pela Tua palavra revelada. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a amada igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Eu quero convidá-los para a leitura da lei, da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. O 9º mandamento é que estaremos estudando hoje, se Deus nos permitir, logo mais. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós vamos fazer um momento de louvor agora, louvaremos a Deus com o Salmo 61, e logo em seguida estaremos analisando a questão do 9º mandamento. Louvemos a Deus com o Salmo 61. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu súplica. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois corre forte estar ali.
convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 43. Estaremos analisando a questão do 9º mandamento. Apenas uma pergunta no catecismo, que é a pergunta 112. O que se exige no 9º mandamento? Resposta: que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar ao outro precipitadamente e sem o ter ouvido. Vamos fazer uma breve paradinha aqui. O 9º mandamento, nós sabemos que ele é extremamente abrangente, né? E nós temos a responsabilidade de zelarmos pela reputação das pessoas. Existe o vício da maledicência, que aliás é a próxima aula que, se Deus nos permitir, estaremos ministrando no próximo sábado, na carta de Tiago, quando entraremos no capítulo 4, que ele vai falar a respeito da maledicência. Ele vai abordar essa questão do 9º mandamento. Tá? Então, nós temos o dever de zelarmos pela reputação do próximo. E aqui está dizendo que nós não devemos condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outro precipitadamente e sem o ter ouvido. Irmãos, é muito sério isso, porque aqueles que estão fazendo as aulas de Tiago estão tendo contato com isso e a profundidade que é isso na vida do ser humano. Então, todo ser humano tem que ter uma responsabilidade com o cuidado sobre o que fala, sobre o que julga, sobre as próprias sentenças que dão, né? E o cristão muito mais, porque o cristão, ele é luz do mundo. Então aqui, ele está dizendo que nós não devemos julgar precipitadamente alguém sem ter ouvido esta pessoa. Houve um jurista muito famoso que ele influencia, né, as questões jurídicas até hoje. Ele era um romano que viveu no século I, chamado Sêneca. E Sêneca, ele disse algo que é muito verdadeiro e deve ser aplicado cotidianamente. Até mesmo numa discussão entre vizinhos da rua, num litígio ali entre família, em todos os níveis do relacionamento humano. Sêneca, ele diz o seguinte: se você julgar uma causa sem ouvir as duas partes, você não fez justiça, mesmo que julgou corretamente. Mesmo que se tenha julgado corretamente, mesmo que a sentença que você deu for correta, aquela pessoa que você condenou pelos seus atos tenha feito de fato aquilo, mesmo que a sentença que você deu foi correta, você não fez justiça porque você não ouviu a segunda parte. A grande maioria das situações que acontecem, irmãos, nós não ouvimos as pessoas. Alguém talvez nos conte algo sobre alguém, ou nós vemos uma situação e já tiramos as nossas próprias conclusões, né? Isso, para quebrar o 9º mandamento, é muito simples. O 9º mandamento, ele é muito frágil, porque ele está diretamente ligado à língua. E a língua é muito difícil de ser domada. É um dos piores vícios, talvez o pior, né? Talvez o pior vício seja as questões relacionadas à língua, como maledicência, julgamentos precipitados, né? Pensamentos precipitados. Às vezes a gente tem a impressão de alguma coisa e nós nos precipitamos no falar. O livro de Provérbios, ele aborda muito essa questão e diz que aquele que se precipita peca. Aquele que é precipitado no falar peca, né? Então nós devemos saber ouvir, devemos saber fazer um discernimento das coisas, né? Interno.
em mente, né? E se for o caso, na maioria das situações é melhor nem entrar. Não há necessidade de falar para alguém, ou falar de alguém, e dar opiniões sobre outras pessoas. Não há necessidade nenhuma disso. Mas se houver alguma necessidade, isso de fato tem que ser muito ponderado, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com o nono mandamento, porque assim como nós devemos tomar cuidado com os outros devem tomar cuidado conosco também. Porque ninguém gosta de passar por injustiças, ser acusado de coisas que de fato não está fazendo, ou a pessoa nem sabe o porquê que está naquela situação e a pessoa está lá atirando pedras, né? Ninguém gosta dessa situação, irmãos. Então nós devemos zelar por isso, para não cometermos injustiça. Afinal, nós professamos o nome de Cristo, né? E isto, a quebra do nono mandamento, ela desune famílias, ela desune igrejas, ela suja a reputação de pessoas injustamente, pessoas que muitas vezes estão fazendo bem até. Essas pessoas são ali violentadas pela língua de alguém, pelo falar inconsequente de alguém, né? Então, esse jurista Sêneca, ele colocou um ponto ali que é bastante importante ser observado, né? Mesmo se a gente julgar certo uma situação, se nós não ouvirmos o outro, nós não estamos fazendo justiça. Não há justiça nenhuma nisso, né? Então nós devemos tomar cuidado. Mas a maioria das vezes, sem ouvir o outro, o risco de julgar errado é muito grande mesmo, tá? Depois aqui a pergunta 112, ela continua, né? Aliás, a resposta, né? Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. Então nós vemos que Deus, ele é julgador dessas coisas. Irmãos, não se engane, todo pecado será condenado. Deus vai fazer justiça. Ninguém é dono da razão, nenhum de nós tem justiça própria. Nenhum de nós está sentado na cadeira do juiz, né? A não ser os juízes humanos, mas eles também serão julgados pelo verdadeiro juiz. Então nós devemos ter muita responsabilidade com essas questões, tá? Não é pelo fato de Deus ser longânimo que Ele não vai julgar essa causa das injustiças, né? Então nós devemos ter temor a Deus. Isso que é observar os mandamentos, nos importarmos com os mandamentos, não tratarmos os mandamentos com indiferença. Isso que é observar. Evidentemente nós falhamos, somos falhos, nós sabemos disso. Mas Jesus, ele disse, né? Aquele que me ama, o que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse guardar os mandamentos se importar com eles, é não ser indiferente para com eles. É um pecado gravíssimo, irmãos, sermos indiferentes às coisas de Deus. É um pecado gravíssimo. Então Deus, ele é longânimo, mas essa longanimidade de Deus, ela não pode nos acomodar no erro. Porque a injustiça é injustiça. E Deus não muda, né? Então nós devemos tomar o cuidado, como diz aqui na resposta, né? Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, não da igreja, não do povo de Deus. Não há associação nenhuma da igreja, do povo de Deus com os demônios. Não podemos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não há associação nisso, tá? Antes devo repudiar de toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade. Foi isto que os reformadores fizeram. Irmãos, quando nós lemos a história da reforma, muitas vezes nós temos a sensação que foi algo bem simples, né? Lutero colocou lá as 95 teses, os outros corrigiram a igreja e organizaram uma nova igreja e foram felizes para sempre. Mas não foi assim não. Eles foram perseguidos, suas famílias foram perseguidas, muitos foram presos, foram colocados em masmorras. Tem a história de uma moça francesa que aderiu à reforma e ela ficou presa por 20 anos numa torre. Infelizmente eu esqueci o nome dela. Só porque ela fez um culto na casa dela. Ela fez um culto na casa dela
e convidou pessoas. A França era governada, a religião oficial da França era o catolicismo romano. Ela foi presa, condenada, ficou 20 anos numa torre, depois foi liberta. 20 anos, uma espécie de solitário. Só recebia água e comida ali sem ver ninguém. Uma moça que perdeu totalmente a sua juventude. Então, quando nós vemos o que essas pessoas passaram, né, nós vemos que eles amaram a verdade. E Deus levantou eles para corrigir a igreja. E hoje nós temos essa liberdade, né, que infelizmente vários movimentos surgiram depois e transformaram essa liberdade em libertinagem. Mas a igreja corrigida continua viva e atuante. Estamos aqui. Nós estamos aqui, no século 21. Então, nós devemos amar a verdade como eles amaram, como os apóstolos amaram, como os profetas do Antigo Testamento amaram, né? Então, nós devemos dizer não a toda mentira, todo engano, toda fofoca, toda difamação, toda calúnia. Essas coisas não nos interessam, elas não fazem parte da nossa vida. Se houver alguma situação que nós devemos intervir, nós devemos ter o cuidado para verificar, né, o que é verdadeiro ali, o que podemos fazer de santo nessa situação. Depois fala, né, aqui é onde estamos agora. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do próximo. Para finalizar aqui esse pequeno comentário do Dia do Senhor 43, eu convido os irmãos para a leitura do Salmo 15. O Salmo 15 vai descrever o cidadão do céu. Note aqui, nós nem vamos ficar comentando assim, nós vamos apenas ler, né? Mas note em quantos itens aqui está referente ao nono mandamento, está referente à língua, ao cuidado, à responsabilidade com a língua. Veja aqui o Salmo 15, irmãos. O título é O Cidadão dos Céus, um Salmo de Davi. O título colocado depois, né? Não por Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Agora, note com atenção e veja quantos desses itens vai envolver essa questão da língua. A maioria. O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, porque ele é fiel à verdade. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. O que deste modo procede, não será jamais abalado. Essa questão de não aceitar suborno contra inocente, nós imaginamos em dinheiro, né? Nós imaginamos alguém subornando em dinheiro para testemunhar contra inocente. Mas às vezes não é só para não perder uma outra amizade, ou só para não perder a influência, ou só para não ficar deslocado num ambiente de trabalho ou de escola, ou onde moramos, ou até mesmo dentro da igreja. As pessoas então acabam aceitando uma espécie de suborno para se voltarem contra alguém inocente, para não perder a sua popularidade, para não perder amigos, para não perder um certo relacionamento. Então, vou terminar aqui, né? Que nós possamos meditar bem na responsabilidade que é, e também, irmãos, nós devemos apelar para o senso de justiça, né? Para o amor, para a misericórdia, e vermos como é cruel quando se difama alguém, quando se fala de outras pessoas, como é cruel isso para a vida de outras pessoas. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com... Antes de louvarmos a Deus com o hino 46, vamos fazer uma oração de confissão. Vamos fazer esta oração e se porventura houver algum pecado não confessado, nesse momento, como temos este hábito, né, litúrgico, este momento ele é oportuno,
E se porventura lembrarmos que alguma vez nós quebramos o 9º mandamento, é um momento apropriado também para pedirmos perdão a Deus, tá? Os irmãos farão essa oração de confissão em voz silenciosa, né? Ou melhor, em silêncio, e eu orarei em voz audível. Santo e amado Deus, Deus perfeito em todas as suas prescrições, Deus que nos orienta e nos ensina com a sua santa palavra. Louvamos o teu nome, Deus, e queremos cada vez mais aprender do Senhor. Reconhecemos, Deus, que temos falhas e lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a melhorarmos. E queremos nos esforçar de fato para melhorarmos. Neste momento, Deus, nós reconhecendo que somos falhos e pecadores, que pecamos contra o Senhor, contra os seus mandamentos, muitas vezes contra o nosso próximo. E neste momento, Deus, reconhecendo que contigo está o perdão para que os homens o temam e que somente o Senhor é santo. Nós queremos dizer ao Senhor que erramos e queremos lhe pedir perdão, Senhor. Queremos lhe pedir sinceras desculpas. Se alguma vez, Deus, fomos influenciados a falar mal de alguém, nós lhe pedimos perdão por isso também, Senhor. Se algumas vezes fomos injustos no nosso julgamento, fomos precipitados, se magoamos alguém com essas atitudes, Senhor, se quebramos o 9º mandamento, nós pedimos perdão, Senhor. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, nós cremos no seu perdão. E também lhe pedimos, Deus, que se alguém ficou com mágoa de nós, que o Senhor trate essa pessoa, que o Senhor leve o seu amor a ela, Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa e nos ajude a não cometermos mais este erro, Senhor, para que possamos ser como um cidadão do céu, que não difama com a língua, que não é precipitado, Senhor, no seu julgamento. Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas e pecados e te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pela tua graça em nos perdoar. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Convido os irmãos para louvarmos a Deus com o hino 46. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando
Convido a Santa Igreja para a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 18. Leremos até o verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós já vamos voltar aqui, mas antes eu quero convidar os irmãos para a leitura também do Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Leremos até o verso 30. Lucas capítulo 13, verso 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Quando ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Pai eterno e santo, glorificamos o teu nome, Deus. Continuamos neste momento de culto, agora diante da tua santa palavra, e estamos ávidos, Deus, para aprender do Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor, porque as suas palavras são palavras de vida, Deus. São palavras que nos conduzem no caminho da vida. São palavras que nos restauram, que nos regeneram, que nos corrigem, que nos trazem alegria e uma forma segura de viver. Por isso, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas nossas falhas e pecados. E eu clamo a Ti, Senhor, eu rogo a Ti, que eu desapareça nesse momento, que eu diminua, que eu desapareça. E somente a Sua palavra prevaleça, Deus. Que somente saia dos meus lábios o que for ministrado pelo Seu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. Que nesse momento eu diminua, desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo,
aquele que carregou a nossa cruz. Tudo era dele, o mundo era dele, as pessoas eram dele, a palavra era dele, o reino era dele. A única coisa que não pertencia a ele era a cruz, porque a cruz era nossa. Mas ele carregou a cruz, ele foi morto nessa cruz, cravado nessa cruz, onde ele levou consigo todo o nosso pecado, que foi fulminado por Deus naquela cruz, aonde foi pregada toda a maldição que estaria sobre nós. A este Cristo, justo e verdadeiro, que nos salvou com amor incondicional, a este vos proclamo agora. Quero voltar, amados irmãos, ao texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura, e ela é loucura desde o começo. A cruz, como os irmãos sabem, ela era a pena de morte do Império Romano. Era uma pena, como já expliquei para os irmãos em algumas outras oportunidades, que nunca era aplicada a um cidadão romano. A cruz, a pena de morte pela cruz, ela só era aplicada aos piores criminosos, aos criminosos mais hediondos, pessoas que cometiam os crimes mais cruéis. A cruz, ela nunca era aplicada a um cidadão romano. E nem mesmo a estrangeiros que cometeram um delito mais leve. A cruz só era aplicada para criminosos de alta periculosidade, cruéis e que cometiam, de fato, crimes hediondos. A história registra que o Império Romano crucificou 200.000 pessoas. 200.000 pessoas foram crucificadas, entre homens e mulheres. Não eram só homens que eram crucificados. Entre homens e mulheres, 200.000 pessoas foram condenadas à morte pela cruz. Entre eles, Cristo. Alguém que aquele governador, que tinha esse título de governador, conferido pelo próprio Império Romano, que tinha poder de condenar ou absolver, disse: não vejo erro nesse homem. Ou seja, somente essas palavras já deveriam ser suficientes para evitar a cruz. Pois o próprio governador romano testificou: não vejo erro nesse homem. Mas foi necessário a substituição por Barrabás, e todos conhecemos a história. O povo exigiu a cruz. E Cristo, então, cumprindo a profecia, mesmo sem ter cometido um único pecado sequer, foi condenado a uma morte que só as pessoas que cometiam os piores delitos, os piores crimes, eram submetidas. E então, ali começa a loucura da pregação, porque aqueles que viviam naquela época sobre o Império Romano entendiam exatamente o que significava a cruz. Eles entendiam muito mais o que significava a cruz do que nós entendemos hoje no século XXI, numa outra cultura, influenciados por outros pensamentos. Eles sabiam exatamente que a cruz era o símbolo de morte dos piores facínoras. Então a loucura da pregação já começa ali. Por que a cruz como símbolo do cristianismo? Nós não entendemos. Porque a cruz é um objeto de tortura para criminosos. Se um homem veio e pregou o bem, pregou o amor, pregou a liberdade, pregou o conhecimento, pregou a misericórdia entre os homens, veio pregar o reino de Deus, por que a cruz? Isso é contraditório. Aos olhos humanos, para a sabedoria humana, este símbolo poderia ser a pomba, poderia ser o peixe, poderia ser o pão e o cálice da Santa Ceia, poderia ser qualquer outro elemento que Cristo usou ou ensinou na sua caminhada. Mas por que a cruz? Justamente, irmãos,
o escândalo e a loucura da cruz, que o mundo jamais entenderá, mas é o símbolo mais perfeito do cristianismo, porque nesta cruz acabou o crime, nesta cruz acaba o criminoso, nesta cruz acaba o delito, nesta cruz acaba o pecado. É necessário a cruz para que o povo seja regenerado. O nosso pecado ficou lá, encravado lá. Lá está as digitais da minha maldade, das minhas iniquidades e do meu pecado. Ficaram naquela cruz, estão lá. Então este símbolo que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, por quê? Porque os judeus, como religiosos, eles queriam sinais, eles não queriam ver um Deus que está fragilizado e está para morrer numa cruz. Imagine a cena, de um lado, os sacerdotes com roupas talares, bem vestidos, ricos, bem alimentados, tomando o melhor vinho. Do outro lado, o horror da cruz. Um homem seminu, que foi espancado, chicoteado, que foi negado todo o seu direito, que foi injustiçado, que sofreu suborno e estava agonizando pendurado no madeiro. Para aquelas pessoas que estavam lá, talvez o melhor fosse seguir os caminhos daqueles sacerdotes bem vestidos que tomavam o melhor vinho, e não daquele horror que foi oferecido um vinagre, um vinho amargo para ele quando teve sede. De fato, para o mundo, isso é uma loucura. Para a falsa religião, isso é uma loucura. Jamais vão entender isso, não vão entender. Simplesmente não vão entender pelos preceitos e cerimônias de qualquer religião possível que os homens criem. Ninguém vai entender isso. Os judeus pedem um sinal. Como muitas pessoas pedem sinais. Me prova que Deus existe. Não, não vou provar que Deus existe. Se Deus quisesse provar a sua existência, Ele não seria Deus. Porque Ele caberia dentro da compreensão humana. Deus, Ele não é um teorema que a ciência consegue provar. Deus é um axioma. É aquilo que se sabe que existe, mas não se tem como provar. Por exemplo, as linhas paralelas, as linhas de Euclides. Como que as linhas paralelas, como que se prova que elas nunca vão se encontrar? Você deveria ir com réguas, atravessar o mundo inteiro, fazendo 2 linhas, para que você consiga provar e passar em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os lugares existentes, para você provar que elas nunca vão se encontrar. Mas não é necessário isso, porque todo mundo sabe que as linhas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Isso é um axioma, só não tem como provar. O amor não tem como provar. Mesmo que alguém morra por outro, alguém pode dizer, não, ele morreu, mas para dizer que amava, mas no fundo ele não amava. O amor, ninguém tem como provar. Então a cruz, ela é um escândalo para a falsa, aliás, a cruz, ela de fato, ela é um escândalo para a falsa religião. Alguns dizem, então Jesus não era Deus, porque senão Deus não morreria ali, então Jesus não era Deus, e ficam questionando e questionando. Mas Paulo diz, aprove a Deus que nós fôssemos incorporados neste corpo de Cristo, salvos pela loucura da cruz. Não, o símbolo não é pomba, o símbolo não é peixe, o símbolo não é o cálice, como aquele filme que eles vão procurar o cálice, não. O símbolo é a cruz, porque o nosso pecado ficou lá. Nós jamais devemos esquecer a cruz, Santa Cruz. Jamais devemos esquecê-la. Porque ali, Cristo deu sua vida por nós, em resgate de muitos. Nós devemos amar este símbolo, que nos trouxe a redenção. Este símbolo, nós obviamente não adoramos objetos, nós adoramos a Deus, mas nós devemos considerar esse símbolo como uma porta de entrada da igreja para o reino de Deus. O autor da nossa fé, que criou a nossa fé através de todo esse sofrimento, que culminou na cruz, de fato é escândalo para os judeus, é escândalo para a falsa religião, e é loucura para aqueles que são sábios do presente século, da sabedoria humana. É loucura para os gregos.
Os gregos que tinham os grandes escritores, que tinham os grandes poetas, que tinham os grandes filósofos. A cultura helenista, ela era o nível maior de aceitação e de pensamentos aprofundados e de poesias magníficas e de literatura bem elaborada. Aqueles homens que eram tão intelectuais. A cultura helenística ela era altamente intelectual e influencia o mundo até hoje. Olha só, Platão diz: o belo é útil e o feio é perigoso. Platão disse isso. O belo é útil e o feio é perigoso. Veja se essa cultura, se essa frase de Platão, se ela não influencia a cultura até hoje. Eu lembro uma vez, um sermão, muitos anos atrás, que eu falei: imagine um vendedor de carro, que vende carro importado. E entra ali um homem, ao mesmo tempo entram dois homens. Um está com uma calça jeans surrada, barba por fazer, cabelo sem corte, aparentemente meio sujo. E o outro entra com um terno, sapato, gravata, uma pasta. E os dois entram para consultar o preço do carro. Qual é a tendência do vendedor? De atender primeiro. Não podemos generalizar e dizer 100%, né? Mas qual é a tendência maior? Atender o homem bem vestido. Ele vai fazer um pré-julgamento que aquele outro talvez não tenha o dinheiro suficiente para comprar aquilo. E por quê? Porque o feio é perigoso e o útil é belo. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, se transforma em beleza. E Cristo não tinha formosura nenhuma. Veja como a filosofia platônica estava em desacordo com as Escrituras. Mas essa filosofia grega, helenística, ela influencia até hoje a sociedade ocidental. E não tanto oriental, mas ocidental ela influencia muito até hoje. Então é loucura para aqueles que vivem da sabedoria humana. Para aqueles que se apegam à sabedoria humana. A cruz é verdadeira loucura. O escândalo da cruz. Mas foi ali que o nosso pecado foi deixado. E este símbolo está certo. Quando nós olhamos o texto que lemos de Lucas, e eu convido os amados irmãos que puderem a voltarem lá, Lucas capítulo 13, verso 22, no verso 24, no verso 23, alguém faz uma pergunta para Cristo: Senhor, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Aqui Jesus respondeu: esforçai-vos. Esforçai-vos. A resposta de Cristo foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando nós estamos usufruindo de uma ótima saúde, de uma idade boa, que ainda toda idade é boa, né? Mas uma idade onde ainda temos, teoricamente, muito tempo. Temos uma saúde boa, temos uma boa aparência, temos talvez uma condição financeira boa, um projeto de vida, uma expectativa de vida boa. Como que nós, nessa situação, nós olhamos essa questão? Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando? Quem vai procurar entrar e não vai conseguir? Porque essa vida está tão boa, eu sou tão jovem, eu tenho tanta saúde, eu tenho tanto recurso, eu tenho tantos projetos de vida. Quem vai procurar e não vai conseguir entrar? Mas quando a pessoa está debilitada, fragilizada, talvez num leito de hospital, talvez abandonada pela família, talvez abandonada pela sociedade, talvez uma pessoa que ninguém mais dê crédito para ela, ninguém mais dê importância para aquela pessoa. É mais fácil compreender isso. Muitos procurarão entrar. Eu preciso de um refúgio, de uma tábua de salvação.
Mas aqui ele vem dizer que essa porta é bem estreita. Uma descrição de salvação. A pessoa perguntou: são poucos os que serão salvos? Eu lembro de um sermão que eu falei isso também. Jesus, ele respondeu: esforçai-vos. Ele não falou nem sim nem não. Eu disse naquele sermão antigo. Nem sim nem não, ele disse. Ele falou: esforçai-vos. Então nós vemos aqui uma descrição para chegar à salvação. Esforce para entender a sua condição temporal e para compreender a loucura da cruz. Porque quando Cristo deu seu último suspiro e ele disse: está consumado, o centurião que estava lá, ele disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. É momento, estando nós em situação debilitada, ou estando nós no vigor da juventude, usufruindo de todos os benefícios da vida, o momento é oportuno para entender a loucura da cruz. A descrição para chegar à salvação: esforçai-vos. É uma ordem para quem quer passar por essa porta estreita. Esforçai-vos. Está no imperativo isso. Esforçai-vos. Olha só o que ele fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha o inconsciente cristão no Ocidente, diferente do cristão europeu. Olha o inconsciente. Não, Deus te ama, Deus te salva, Ele morreu por você, Ele amou o mundo inteiro, Ele é misericordioso. Cadê o esforço? Cadê o esforço que Cristo falou? Cadê? Sai desse comodismo, dessa zona de conforto, vai perecer nos seus próprios pecados. Se não se esforçar para entrar pela porta estreita, por mais linda e florida e bela e prazerosa que seja a vida da pessoa, ela vai perecer nos seus próprios pecados. Porque quando alguém perguntou para Cristo, Rei do Universo, o próprio Cristo que ia carregar a cruz e que ia morrer na cruz e que aquilo ia virar o escândalo da pregação e que deixou os pecados lá pendurados, ele mesmo em vida disse, quando alguém lhe perguntou: são poucos os que serão salvos? Ele disse: esforçai-vos. Não foi uma religião que disse, não foram os reformadores que disseram, não foram os apóstolos que disseram, não foram os profetas do Antigo Testamento que disseram, não são os pastores atuais que dizem. Não é uma briga de ideologias dentro do cristianismo. É questão de obedecer ou não o Rei do Universo. E ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Porque senão essa porta será fechada. E não adianta você dizer que você me viu pregar pelas ruas, que você comeu nas nossas festas. Não adianta você dizer que eu vou falar: eu não sei de onde vocês são. Daqui vocês não são. Porque vocês não se esforçaram para passar pela porta estreita. É isso que ele está dizendo. Há também uma profecia apavorante aqui. Muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar um momento que a pessoa vai querer entrar, mas não vai poder. E que momento é esse? Se o próprio ensino bíblico, que enquanto houver possibilidade, enquanto a pessoa estiver respirando, se ela clamar a Cristo, ela será aceita. Que momento será este em que as pessoas vão querer entrar e não poderão? A porta já estará fechada. Que momento será este? Se o ensino bíblico é que ele tem poder para perdoar os pecados. Se o ensino bíblico é: se todo aquele que buscar com sinceridade de coração, ele se fará achar. E se ele é misericordioso? E se ele veio para este fim, salvar todo aquele que crê nele e que se arrependa genuinamente, enquanto está vivo? Que momento é este? É o momento pós Hebreus 9, 27. Ao homem é dado viver uma vez só, após isso a morte e o juízo. É nesse momento, porque a consciência humana ela continua. A pessoa continuará, a existência não acaba. O que muda é esse sistema de coisas.
ela não estará mais no mesmo corpo corruptível, ela não estará mais dentro dessa perspectiva que nós temos de vida aqui, onde nós olhamos belezas, riquezas, projetos, sonhos. Isso aqui tudo mudou, esse apelo todo acaba. E a perspectiva agora ela vai estar olhando reino de Deus e inferno de trevas, onde há choro e ranger de dentes. É essa a perspectiva. É neste momento que muitos vão querer entrar. Muitos vão querer entrar, mas não poderão. Porque enquanto estavam respirando e com a sua vida em andamento, debilitada ou cheia de vigor, essas pessoas desprezaram. Elas não se interessaram por isso. Isso não era suficiente para atraí-las. Havia outras coisas muito mais atraentes no mundo que elas queriam, e mal sabiam que estavam lidando com o seu destino eterno. Mal sabiam que estavam trocando o reino de alegrias e paz por choro e ranger de dentes. Nem sabiam, nem imaginavam, não pensavam nisso. Há muitos anos atrás, o programa Silvio Santos tinha um quadro, alguns vão lembrar, talvez os mais velhos, não sei, talvez se lembrem, onde uma pessoa ficava dentro de uma cabine e ela não ouvia e nem via o que o apresentador ali estava fazendo, e só quando ela ia responder é que ligavam o áudio para ela. Então ela tinha que falar sim ou não. E o apresentador, então, essa pessoa sem ver e sem ouvir, o apresentador tinha um monte de coisa lá no palco. Ele tinha computadores, celulares de última geração, motocicleta, carro, e tinha pazinha de plástico para a criança brincar, baldinho, e falou assim: você quer trocar este carro por esse baldinho de plástico? E aí aumentava o áudio, a pessoa não sabia qual era a pergunta, mas ela falava sim ou não. Então alguns falavam sim, e todo mundo, Quando a pessoa falava não, todo mundo aplaudia, ela não trocou o carro pelo baldinho. Mas e quando ela falava assim? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão com o áudio fechado e não conseguem ver a proposta de Cristo. E elas estão trocando algo temporal, passageiro, por algo efetivamente certo. J.C. Ryle disse certa vez: Deus está no céu, santo, puro, espiritual, imaculado, iluminado, sem nenhum sinal de trevas, não tolera o que é maligno e nem olha para o pecado, como Abacuque disse. O homem está na terra por alguns anos, rastejando pelo favor de Deus, porque se ele respira, se ele tem saúde, é o favor de Deus. Mas ele não sabe disso. Ele está na terra por alguns anos, pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso, uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal e que o coração é, acima de tudo, enganoso e desesperadamente corrupto. Como poderão Deus, santo, que não quer contato nenhum com o mal, e o homem corrupto, mau, com o seu coração totalmente enganoso, como eles poderão ficar juntos? Como ficarão juntos? Deus, por misericórdia, enviou seu filho. Seu filho veio e criou a loucura da cruz. E antes de fazer isso, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que quer dizer uma porta estreita? É uma porta que nem todo mundo vai conseguir passar. É uma porta que requer um cuidado para se passar. Ela não é larga, ela não é confortável, ela não é simples para se passar. Esta porta, ela vai apresentar, irmãos, algumas dificuldades para os pecadores, porque ela é estreita demais, ela é comprimida, ela é difícil de passar.
ela não vai permitir, não tem como passar por ela aqueles que amam o pecado. Tem pessoas que são como a mulher de Ló. Tem pessoas que elas não praticam efetivamente o pecado, mas elas gostam do mal. Elas gostam de ver o mal. Para quem ama essas coisas, para quem gosta dessas coisas, essa porta é estreita demais. Não passa. Não vai passar. É como um camelo pelo fundo de uma agulha. Não vai passar. Tem pessoas que querem a continuidade deste sistema de coisas aqui, porque ela está vivendo super bem, ela está prosperando, ela está se sentindo bela e linda, ela está numa situação confortável e ela quer que isso perdure, que isso continue, mesmo sabendo que tem muitas pessoas sofrendo. Existem muitas pessoas sofrendo em todos os âmbitos aí de tipo de sofrimento, físicos, emocionais, afetivos, mesmo sabendo que tem muitas pessoas sofrendo. Mas para ela está bom, porque ela está num momento bom da vida. E ela quer que isso continue. Ela ama essas coisas. E a palavra de Deus, no apóstolo João, fala: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo oferece, nem a concupiscência do mundo, porque o mundo é mau e cruel, e nós amamos o que é bom, o que é santo, o que é justo. Nós estamos aqui para fazer o bem, para tentar influenciar alguém positivamente, para tentar fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas, e não para usufruir desse sistema de coisas, onde o diabo é o Deus desse século, com letra minúscula. Mas o apóstolo Paulo fala que Satanás é o Deus desse século, fala que este mundo jaz no maligno. Nós não estamos aqui para usufruir de algo que está sob o governo do maligno. Esse sistema de coisas vai perecer. Mas quem ama esse sistema de coisas, quem quer a continuidade desse sistema de coisas, não vai passar pela porta estreita. Vai chegar um momento que essa pessoa vai querer, mas talvez ela não vai poder mais. A hora que ela ver exatamente. É estreita demais para os que buscam os prazeres e depositam esperanças no presente século. E esta porta, ela é extremamente estreita para aqueles que se acham bons, para aqueles que se acham santos, para aqueles que se acham merecedores do reino de Deus. Essa porta, ela é extremamente estreita para essas pessoas. Eu ouso dizer, vou dizer como opinião pessoal, que ela é mais estreita para essas pessoas do que para aqueles que estão em pecado. Porque aquele que está em pecado, ele pode um dia chegar e falar: olha, realmente eu estou nesse pecado, não aguento mais, quero reconciliação com Deus. Mas aquele que se acha bom e merecedor, talvez ele não consiga. E essa porta, ela está sempre disposta a se abrir para os que buscam a vontade de Deus, mesmo reconhecendo que são maus. Para os que tomam suas cruzes, que entendem a pregação da cruz, falam assim: olha, Cristo pegou uma cruz por minha causa, agora eu vou pegar uma cruz para seguir Ele. Aquele que entende a loucura da cruz. Para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que têm prazer nas coisas de Deus, essa porta, ela está sempre disposta a se abrir para aqueles que confiam em Deus. Agora, note como esse esforço é difícil para alguns. Observe isso. Isso aqui eu falei também uma outra vez. Olha só. Essas pessoas, para alguns, esse esforço é totalmente difícil. Eles não conseguem vir aos cultos. Eles não conseguem orar. Eles não conseguem ter uma continuidade. Eles não conseguem ler e meditar nessa palavra. Existe uma espécie de oposição que os impedem de passar pela porta. Mas eles sentem isso. Mas olha só por que essa porta ela é quase impossível para eles. Eles sentem isso, muitas vezes têm consciência disso.
mas eles não clamam pela ajuda de Deus para mudar o seu próprio estado. Eles não clamam. Eles estão acomodados com isso. Eles não querem se esforçarem para entrar por essa porta. Os irmãos já devem ter ouvido falar da experiência com as rãs. Os cientistas, certa vez, isso é um fato verdadeiro, pegavam água de alguma fonte e colocavam rãs nessa água, vivas, e colocavam essa água para aquecer. Quando a água começava a aquecer, elas pulavam fora. Então os cientistas pegaram a água do habitat natural da rã, da lagoa onde elas viviam, daquele habitat natural delas. Pegaram aquela água e colocaram as rãs vivas e começaram a aquecer. A água aquecia, mas elas não pulavam fora. Porque ali, aquela água era o habitat delas. É uma experiência interessante. E a água entrava em ebulição, fervia, elas morriam ali, mas não saíam. Tem pessoas que estão totalmente acostumadas ao habitat desta comodidade. E a água vai entrando em ebulição, as coisas vão esquentando, elas vão percebendo, mas elas não saem de lá. Para essas pessoas, a porta ela é muito estreita. E eu quero terminar, irmãos, este pequeno sermão, lendo o que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele promete isso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, no verso 28, este convite, quando diz aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é só para aqueles que estão sofrendo isso na pele. Estou cansado porque estou sendo injustiçado no mundo. Estou sobrecarregado porque estou sendo oprimido no mundo. É para esses também. É para esses. Talvez principalmente para esses. Mas este convite também é para aqueles que estão com a vida ótima. Estão com uma saúde ótima, estão lindos, belos, fortes, com muita grana, prosperando, mas eles também estão sobrecarregados com a injustiça que tem no mundo. Eles não se conformam com a injustiça que tem no mundo. Eles falam, Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me concedeu saúde, prosperidade, e eu estou prosperando, e eu tenho projetos, e eu sou grato ao Senhor, mas eu não me conformo com essa injustiça que tem no mundo. Não é porque eu estou bem que eu quero que tudo continue assim, porque eu sei que tem pessoas sofrendo muito. Para esses, esse é o escândalo da cruz. Para aquele que não é ensimesmado e voltado para si mesmo, que é o centro do universo, ele está bem, então está tudo certo. Não, esse convite também é para aquele que ele está bem no momento dele, mas ele não se conforma com as injustiças, com as corrupções, com os males, as crueldades que está se cometendo neste mundo, com essa inversão de moral. Então, irmãos, eu vos ofereço, caso alguém esteja envolvido com situações que não está lhe permitindo que se esforce para passar pela porta estreita, eu vos ofereço o convite que o Rei do Universo fez aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque a cruz é a nossa porta de entrada para o reino dos céus. A cruz é o nosso símbolo. E que Deus abençoe a todos. Como resposta a esse sermão, convido os irmãos para louvarmos a Deus com o hino Rude Cruz. Como
Após a oração, a bênção, então estará encerrado o culto desta manhã. Após a bênção, irmãos, eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho, tem alguns avisos. Oremos. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos pelos seus grandes feitos, Deus, e te adoramos pelo que o Senhor é. O Senhor é bondoso, misericordioso, Deus. O Senhor cuida do seu povo. E o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor enviou o seu Filho. E o Senhor deu a cruz que é o fim do crime, a cruz que é o fim do delito, a cruz que é o fim do pecado. E nós te glorificamos por isso. Nós não conseguiríamos, Deus, mas o Senhor Jesus foi punido naquela cruz em nosso lugar. Por isso, Deus, nós te glorificamos. Ele veio como homem e teve a morte mais vergonhosa da sua época, mas por amor a nós. Muitos até hoje, Deus, não entendem a loucura da cruz, mas nós entendemos, Senhor, e nós te agradecemos por ela. E nós queremos nos esforçar cada dia mais para entrarmos pela porta estreita, porque o seu reino é um reino dinâmico, o seu reino não é um reino para acomodados. O seu reino é para aqueles, Deus, que sabem que tem uma missão a cumprir e querem cumpri-la, Deus. Por isso nos ajude. Ajude essa igreja a ser atuante. Ajude essa igreja, Deus, a fazer diferença. Ajude-nos, Deus, para que não sejamos mornos, para que não estejamos dormindo, Deus. Para que possamos nos esforçar antes que a porta feche. Porque o Senhor Jesus nos alertou que alguns vão querer, mas não poderão. E nós não queremos ser contados entre esses, porque isso nos apavora, isso nos assusta, Deus. Nós queremos ser contados com aqueles que estão se esforçando, mesmo falhos, mesmo com dificuldades, mas estão se esforçando, Deus, no tempo presente, para entrarmos por essa porta no futuro. Nós te louvamos, porque ninguém poderia criar algo assim, somente o Senhor. E este é o caminho, e nós queremos seguir por ele. Pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, que o Senhor nos dê um domingo de paz e tranquilidade na nossa presença. Que o Senhor, Deus, esteja com os enfermos, se for da tua graça. Que o Senhor cure, Deus, o irmão Fernando, a irmã Célia, que estão passando por enfermidades. E também a cirurgia da irmã Célia, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência, que o Senhor, Deus, mova as mãos, os olhos, a mente dos médicos, anestesistas, enfermeiros, assistentes, que essa cirurgia possa ser bem sucedida. Nós pedimos ao Senhor, se for da tua graça. Pedimos, Deus, que nenhum de nós mais fique doente. Pedimos pelo presbítero Marco, Deus, que teve esse problema mais uma vez na sua coluna. Pedimos também pela irmã Zilda, que tem um problema parecido. Pedimos, Deus,
Que o Senhor resolva todos os nossos problemas. Que o Senhor aumente a frequência nesta igreja. Que o Senhor aumente a alegria. Que se for da tua graça, que o Senhor envie novas pessoas para que possam aprender essa doutrina e para que possamos louvar ao Senhor juntos. Muito obrigado pela sua graça e amor. Permita que possamos vencer essa semana. Se for da tua graça, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. Traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu tenho apenas alguns avisos, irmãos, está com bastante tempo, né? O culto... Esqueci.